Meu irmão me deu de presente uma garrafa de vinho importada. No dia do meu discurso na empresa, ele perguntou: "Você tomou a garrafa?" Eu disse: "Não, dei para sua esposa." Ele arregalou os olhos e percebeu que havia 20 ligações perdidas. Dela a garrafa pesava em minhas mãos, fria e imponente. O rótulo, em uma língua que eu não entendia, gritava caro e exclusivo. Era um vinho tinto de um vermelho tão escuro que parecia quase preto dentro do vidro grosso. Um presente do meu irmão, Daniel. Aquele que, até ontem, era meu concorrente direto pelo cargo mais importante da empresa que nossos pais construíram com suor e lágrimas. "Para celebrar sua nova posição, maninha", ele disse, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Seus olhos, naquele momento, eram 2 pedras de gelo, mesmo no calor do nosso escritório. "Você merece. Ninguém trabalhou mais duro." As palavras eram veneno puro disfarçado de mel. Eu sabia, e ele sabia que eu sabia. A nomeação como diretora-geral tinha sido uma decisão dos nossos pais, baseada em resultados, em dedicação, em noites em claro que passei revisando planilhas enquanto ele provavelmente estava em algum bar com amigos. A promoção era minha por direito, mas para Daniel era uma traição. E agora ele estava ali, me entregando uma garrafa de um vinho que deveria custar o salário de um mês de um de nossos funcionários, com um sorriso falso no rosto. "Obrigada, Dani", respondi, forçando um sorriso de volta. Não precisava. "É lindo. O problema era, eu não bebo vinho. Na verdade, eu mal bebo qualquer coisa alcoólica. Uma cerveja leve em um churrasco de família, talvez. Mas vinho? A bebida me dava dor de cabeça, e eu simplesmente não apreciava o sabor. Daniel sabia disso melhor do que ninguém. Quantas vezes em jantares de família ele não zombou de mim por pedir suco ou refrigerante? "Vamos, Fernanda, cresça um pouco", ele costumava dizer, erguendo sua própria taça. Aceitei a garrafa para não criar mais um clima horrível. A semana já tinha sido tensa o suficiente com o anúncio da promoção. Mamãe e papai tentaram fazer tudo da forma mais suave possível, mas a decepção de Daniel era palpável. Uma nuvem de tempestade que pairava sobre cada corredor da empresa. Coloquei a garrafa pesada em minha mesa, ao lado do computador. Parecia um troféu estranho e agourento. Passei o resto do dia tentando me concentrar no trabalho, mas meus olhos sempre voltavam para o presente. Por que ele faria isso? Seria um ramo de oliveira? Um pedido de paz desajeitado? Ou seria algo mais? Uma provocação? Um lembrete de um mundo de luxo e sofisticação que ele achava que eu não pertencia? Naquela noite, cheguei em casa exausta. A responsabilidade do novo cargo pesava sobre meus ombros. O discurso de posse para os acionistas seria no dia seguinte, e eu precisava estar com a cabeça no lugar. Enquanto preparava um lanche rápido na cozinha, meu celular tocou. Era Márcia, minha cunhada, esposa de Daniel. "Nanda, desculpa ligar a essa hora. Só queria te dar os parabéns de novo. De coração. Você mais do que merece isso." A voz dela era quente e sincera. Um oásis no deserto de tensão que era minha família naquele momento. "Obrigada, Má. Vindo de você, significa muito", eu disse. E era verdade. Márcia era uma pessoa boa, pé no chão. E muitas vezes eu me perguntava como ela conseguia lidar com o ego e a ambição do meu irmão. Eu só fiquei um pouco preocupada. Ela continuou baixando o tom de voz. "O Daniel chegou em casa todo estranho. Disse que te deu um presente. Um vinho." "Ah, sim. Uma garrafa enorme. Importada, eu acho." Houve um silêncio do outro lado da linha. "Nanda, ele sabe que você não bebe vinho", disse ela finalmente. "Eu sei. Foi o que eu pensei. Achei estranho, mas aceitei para não piorar as coisas. Ele está agindo de um jeito esquisito desde que chegou. Perguntando a que horas você costuma ir dormir. Se você tem o costume de trabalhar até tarde em casa." "Não sei, pode ser coisa da minha cabeça. Mas tem algo errado. Esse presente não. Pareceu um gesto de paz. Pareceu
Sei lá, uma armadilha. As palavras dela ecoaram meus próprios medos. Uma armadilha. O que ele poderia estar planejando? Fiquei olhando para a garrafa, que eu tinha trazido para casa e colocado sobre o balcão da cozinha. Era bonita, sem dúvida. Uma obra de arte. Mas agora parecia sinistra. Você sabe, Ma, comecei, uma ideia surgindo em minha mente. Uma ideia simples, nascida da praticidade e, talvez, de um pingo de intuição. Eu realmente não vou beber isso. Seria um desperdício deixar uma garrafa tão cara guardada aqui para sempre. Você gosta de vinho, não gosta? Eu adoro, ela respondeu, a voz se iluminando um pouco. Mas Nanda, é seu presente. E eu estou te dando de presente, de cunhada para cunhada. Pense nisso como um agradecimento por você ser a única pessoa sã nessa família maluca. Brinquei. Sério, eu ficaria muito mais feliz sabendo que alguém que realmente aprecia vai aproveitar. Ela hesitou por um momento. Se você tem certeza, eu adoraria. O Dani nunca compra vinhos tão bons para mim. Então está combinado. Ele nem precisa saber. Apenas aproveite. Comemore a minha promoção por mim, eu disse, sentindo um alívio imediato, como se estivesse me livrando de um objeto amaldiçoado. Desligamos o telefone e, sem pensar duas vezes, peguei a garrafa, coloquei-a de volta na elegante sacola de presente e dirigi os 15 minutos até o apartamento deles. Daniel não estava em casa. Tinha saído para tomar um ar, segundo Márcia. Perfeito. Entreguei a ela o presente. Os olhos de Márcia brilharam ao ver o rótulo. Nossa, Nanda, isso é incrível. Muito obrigada. Não por isso. Beba a minha saúde amanhã. Vai ser um dia longo, eu disse, dando-lhe um abraço. Voltei para casa sentindo-me mais leve. O peso, tanto físico quanto simbólico, daquela garrafa tinha desaparecido. Mal sabia eu que aquele simples ato de repassar um presente indesejado estava prestes a desencadear uma avalanche que mudaria nossas vidas para sempre. A manhã seguinte chegou com o céu limpo e uma brisa fresca, o tipo de dia que geralmente me enche de energia. E, de fato, eu me sentia surpreendentemente bem. Dormi profundamente, sem a ansiedade que eu esperava que precedesse o dia mais importante da minha carreira até então. Revisei meu discurso mais uma vez com uma xícara de café forte, as palavras fluindo com clareza na minha mente. Eu estava pronta. Mais do que pronta. Eu estava confiante. Cheguei na empresa mais cedo que o habitual. O silêncio dos corredores, vazios, era reconfortante. Fui para a sala de reuniões principal. Um espaço amplo com uma mesa de mogno comprida e janelas que iam do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica da cidade. Os acionistas chegariam em 1 hora. Era ali que meu futuro e o futuro da empresa dos meus pais seria consolidado. Enquanto eu organizava minhas anotações na cabeceira da mesa, a porta se abriu. Era Daniel. Seus ombros estavam caídos e ele tinha olheiras escuras sob os olhos, como se não tivesse pregado o olho a noite toda. Ele parou na porta e, por um segundo, seu rosto se contorceu em uma expressão de pura incredulidade ao me ver ali, de pé, vestida em um terninho impecável, totalmente alerta. Fernanda, ele disse, a voz um pouco rouca. Você já está aqui. Bom dia, Dani. Sim, quis chegar cedo para revisar tudo com calma. Grande dia, não é? Respondi, mantendo meu tom leve e profissional. Ele se aproximou lentamente, seus olhos me examinando de cima a baixo, como se procurasse por alguma rachadura na minha armadura. Ele esperava me ver grogue? De ressaca? Doente? A decepção em seu rosto era tão evidente que chegava a ser cômica. Você parece ótima, ele conseguiu dizer, a palavra soando como se tivesse um gosto amargo. E me sinto ótima. Dormi como uma pedra. Estou pronta para hoje, afirmei, olhando diretamente para ele. Um silêncio tenso se instalou entre nós. Ele andava de um lado para o outro, incapaz de ficar parado. Podia-se sentir a ansiedade emanando dele. Claramente, algo não tinha saído como ele planejara. Ele parou de repente e olhou para mim,
a curiosidade e o nervosismo, vencendo qualquer tentativa de disfarce. E então, ele começou, tentando parecer casual. O presente? Gostou do vinho? Resolveu comemorar ontem à noite? Ali estava. A pergunta que ele estava morrendo de vontade de fazer desde que entrou na sala. Um sorriso discreto brincou no meu rosto, enquanto eu me lembrava da minha conversa com Márcia. Ah, o vinho! Respondi com a maior naturalidade do mundo. Não, eu não bebi. Vi um lampejo de frustração em seus olhos, seguido de confusão. Não? Mas... por quê? Era uma safra especial, maninha, perfeita para uma celebração. Eu sei, e agradeço de novo o gesto, continuei, ajeitando uma pasta sobre a mesa. Mas eu sabia que não ia aproveitar como se deve, então fiz algo melhor. Dei a garrafa para a sua esposa. Parei e olhei para ele, para que o peso das minhas palavras o atingisse em cheio. Eu dei para a Márcia. Repeti, com clareza. Você sabe como ela adora um bom vinho tinto e seria um verdadeiro desperdício deixar aquela garrafa juntando poeira na minha casa. Ela ficou super feliz. A transformação no rosto de Daniel foi instantânea e assustadora. Foi como assistir a um prédio desmoronar em câmera lenta. A cor sumiu de suas bochechas, deixando sua pele com um tom pálido, quase cinza. Seus olhos, antes cheios de uma raiva contida, agora se arregalaram em puro e absoluto terror. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Ele parecia um homem que tinha acabado de ver um fantasma. Você... O quê? Ele sussurrou, a voz falhando. Eu dei para a Márcia. Liguei para ela ontem à noite e levei a garrafa lá. Expliquei, ainda sem entender a dimensão do que estava acontecendo, mas a reação dele estava começando a me gelar a espinha. Com as mãos tremendo violentamente, ele se atrapalhou para pegar o celular no bolso do paletó. Ele quase o deixou cair. Seus dedos desajeitados erraram a senha 2 vezes antes de conseguir desbloquear a tela. Seus olhos percorreram o visor e eu vi seu corpo inteiro enrijecer. Não, 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 ele murmurou, a voz subindo uma oitava, cheia de pânico. Ele virou a tela para si mesmo, mas eu pude ver o topo da lista de notificações. Ligações. Muitas ligações. Ele olhou para mim, o desespero estampado em cada traço do seu rosto. 20 chamadas perdidas, ele disse, a voz embargada. 20 chamadas perdidas. Dela, da Márcia. Meu coração deu um pulo. 20 chamadas? Por que Márcia ligaria tantas vezes? Antes que eu pudesse perguntar, ele já estava com o telefone na orelha, retornando a última chamada. Vamos, Márcia, atende. Atende, por favor. Ele implorava para o aparelho. Ele esperou por 1, 2, 3 toques. Então, alguém atendeu. O alívio no rosto de Daniel durou menos de 1 segundo. Sua expressão se desfez em confusão e, em seguida, em pavor. Alô? Márcia? Ele disse. Uma pausa. Não. Quem está falando? Eu sou o marido dela. Onde ela está? O que aconteceu? Eu me aproximei, o sangue gelando nas minhas veias. Só conseguia ouvir a voz abafada e monótona do outro lado da linha, mas as reações de Daniel contavam toda a história. Um acidente? Ele perguntou, a voz quebrando. Que tipo de acidente? Ela está bem? Meu Deus, qual hospital? O celular escorregou de sua mão trêmula e caiu no tapete com um baque surdo. Daniel desabou na cadeira mais próxima, a cabeça entre as mãos, o corpo sacudindo com soluços silenciosos e aterrorizados. Naquele instante, o discurso, os acionistas, a promoção, tudo se tornou insignificante. Uma única verdade ecoou na sala de reuniões silenciosa. Algo terrível tinha acontecido com Márcia. E de alguma forma, a chave para tudo era a garrafa de vinho que eu recusei. O trajeto até o hospital foi um borrão de sirenes imaginárias e pânico real. A reunião com os acionistas foi cancelada com uma desculpa apressada de emergência familiar. Ninguém questionou.
A expressão no rosto de Daniel era suficiente para silenciar qualquer um. Eu dirigi meu próprio carro logo atrás do dele, com nossos pais no banco do carona, ambos pálidos e fazendo perguntas que eu não sabia responder. Meu pai, sempre o pilar de força, tinha o maxilar cerrado, enquanto minha mãe rezava em voz baixa, torcendo o lenço nas mãos. Daniel estava descontrolado. Ele entrou na recepção do hospital gritando o nome de Márcia, exigindo respostas, os olhos vermelhos e injetados. Uma enfermeira o acalmou e nos guiou para uma pequena e estéril sala de espera. O cheiro de antisséptico pairava no ar, misturado com o aroma fraco de café requentado. As cadeiras de plástico eram frias e desconfortáveis. O tempo parecia se arrastar. Cada tic-tac do relógio na parede era uma tortura. Meu irmão andava em círculos como um animal enjaulado, passando as mãos pelo cabelo, murmurando o nome da esposa sem parar. A culpa é minha. A culpa é toda minha. Ele repetia, baixo o suficiente para que apenas eu, sentada mais perto, pudesse ouvir. Meus pais, pensando que ele se culpava por alguma briga ou distração, tentavam consolá-lo. Não diga isso, filho. Acidentes acontecem, dizia minha mãe com a voz embargada. Mas eu sabia. Eu não sabia dos detalhes, mas o terror nos olhos, dele na sala de reuniões, a forma como ele reagiu quando eu disse que dei o vinho a Márcia. Aquele sentimento ruim no meu estômago estava se transformando em uma certeza gelada e terrível. Ele não estava se sentindo culpado, ele era o culpado. Depois do que pareceu uma eternidade, um médico com um rosto cansado e expressão séria entrou na sala. Todos nós nos levantamos de um salto. Daniel correu em sua direção. Minha esposa? Márcia? Como ela está? Ele implorou. O médico olhou para a prancheta e depois para nós, com um olhar calmo e profissional. A família de Márcia? Por favor, sentem-se. Sentamos na beirada das cadeiras, os corpos tensos. Sua esposa deu muita sorte. Começou o médico, e um suspiro coletivo de alívio encheu a pequena sala. O carro dela capotou. O veículo teve perda total. Mas, milagrosamente, ela sofreu apenas ferimentos leves. Algumas escoriações, uma pancada forte na cabeça que resultou em uma concussão leve, mas não há fraturas ou hemorragias internas. Ela está sedada agora, mas vai se recuperar completamente. Minha mãe começou a chorar, desta vez de alívio. Meu pai abraçou-a, o rosto finalmente relaxando. Eu senti uma onda de gratidão tão intensa que minhas pernas fraquejaram. Márcia estava bem. Ela iria ficar bem. Mas o médico não tinha terminado. Ele limpou a garganta e sua expressão voltou a ficar séria. No entanto, ele continuou. Há algo que nos deixou intrigados. Fizemos um exame de sangue completo como parte do protocolo e encontramos algo inesperado. Havia uma substância no sistema dela. Um sedativo de ação rápida, em uma dose considerável. O suficiente para deixar uma pessoa desorientada e extremamente sonolenta. O silêncio que se seguiu foi pesado e absoluto. O alívio se evaporou como água no deserto. O médico concluiu. Nossa avaliação é que ela provavelmente dormiu ao volante. Com essa quantidade da substância no sangue, é um milagre que ela não tenha causado uma tragédia ainda maior. Ela toma algum medicamento controlado? Não. A voz de Daniel foi um sussurro fraco. Ela não toma nada. Todos os olhares se voltaram para ele. O olhar confuso de nossa mãe. O olhar perspicaz e endurecido de nosso pai. E o meu, que agora era frio como aço. A peça final do quebra-cabeça tinha se encaixado com um clique doentio. A garrafa de vinho. Daniel? Meu pai disse, a voz baixa e perigosa. O médico perguntou algo. Você sabe de alguma coisa sobre isso? Daniel não respondeu. Ele apenas ficou ali, tremendo, o suor brotando em sua testa. Ele olhou para mim, seus olhos suplicando por algo que eu não podia lhe dar. Silêncio. Piedade. Daniel? E meu pai insistiu, dando um passo à frente. Olhe para mim. O que você fez?
Foi o que bastou. A pressão, a culpa, o medo, tudo veio à tona. As pernas de Daniel cederam e ele caiu de joelhos no chão frio do hospital, o corpo sacudido, por soluços violentos que rasgavam seu peito. Fui eu, ele confessou entre lágrimas e soluços desesperados. Era no vinho. Eu coloquei no vinho. Minha mãe levou a mão à boca, um grito abafado escapando. Meu pai ficou imóvel, o rosto uma máscara de fúria e incredulidade. Mas não era para ela. Ele gritou, olhando para mim, o rosto contorcido em uma agonia patética. Era para você, Fernanda. Era para você. Eu juro. Ele rastejou no chão em minha direção, tentando agarrar minhas pernas. Eu recuei, enojada. Eu só queria que você ficasse sonolenta, que errasse o discurso, que parecesse incompetente na frente dos acionistas. Ele balbuciava, a saliva e as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Eu queria que o papai visse que cometeu um erro. Eu nunca quis machucar ninguém. Eu juro por Deus. Eu nunca pensei que a Márcia fosse beber. Eu nunca machucaria a Márcia. A confissão pairou no ar, mais venenosa e destrutiva do que qualquer substância que ele pudesse ter colocado naquela garrafa. O horror da verdade era paralisante. Meu irmão. Meu próprio irmão tentou me drogar por causa de um cargo, por inveja, por ganância. E em sua tentativa patética e maliciosa, ele quase tirou a vida da própria esposa, a mulher que ele dizia amar. O choque na sala era palpável, uma onda de repulsa e desilusão que nos atingiu a todos, deixando-nos sem palavras, apenas com o som doentio do choro desesperado de um homem que acabara de destruir tudo ao seu redor. Som do choro de Daniel ecoava no corredor do hospital, mas era um som isolado. Ninguém se moveu para confortá-lo. Minha mãe, com o rosto banhado em lágrimas de decepção, virou-se e se apoiou na parede, incapaz de olhar para o filho caído, no chão. Mas meu pai não desviou o olhar. Sua expressão, que antes era de incredulidade, endureceu, transformando-se em uma máscara de fúria fria e resoluta. Ele caminhou lentamente até Daniel, parando sobre ele. Sua voz, quando falou, não era alta, mas cortava o ar como uma lâmina, de gelo. Levante-se, ele ordenou. Daniel, soluçando, olhou para cima, o rosto inchado e manchado. Pai, me perdoa. Eu não queria... Eu disse. Levante-se, repetiu meu pai, o tom não admitindo desobediência. Com dificuldade, meu irmão se apoiou em uma cadeira e ficou de pé, cambaleando. Ele era uma figura patética, um homem adulto desfeito por suas próprias ações mesquinhas. Você não vai chegar perto de Márcia, meu pai decretou. Você não vai falar com ela. E a partir deste momento, considere-se fora da empresa. Você está demitido. Não quero mais ver o seu rosto no prédio que eu e sua mãe construímos. Os olhos de Daniel se arregalaram. Não. Pai, não pode fazer isso. A empresa é a minha vida. Sua vida? Meu pai riu, um som amargo e sem humor. Você tentou arruinar a vida da sua irmã e quase tirou a vida da sua esposa por causa de um cargo. Você não tem mais lugar em nossa empresa, nem em nossa confiança, acabou Daniel. Cada palavra era um prego no caixão de seu futuro. Ele tentou apelar para a nossa mãe, mas ela apenas balançou a cabeça, o rosto coberto pelas mãos. Ele olhou para mim, os olhos desesperados. Eu não senti nada além de um vazio gelado. O irmão que eu amava, com quem cresci, tinha desaparecido, substituído por aquele estranho invejoso e perigoso. Uma enfermeira apareceu, informando que Márcia estava acordando e que poderíamos entrar, um de cada vez. Meu pai decidiu que eu iria primeiro. Daniel tentou protestar, mas o olhar de nosso pai o silenciou. Entrei no quarto. Márcia estava pálida, com um curativo na testa e arranhões no braço, mas seus olhos estavam abertos e lúcidos. Ela sorriu fracamente quando me viu. Nanda, o que aconteceu? Perguntou, a voz rouca. Eu só me lembro de estar dirigindo.
E de repente um sono incontrolável, tão pesado. Sentei-me ao lado de sua cama, segurei sua mão e com o coração pesado, contei a ela. Contei sobre o vinho, sobre a confissão de Daniel no corredor. Eu vi o brilho nos olhos dela se apagar lentamente, substituído por uma expressão de choque, depois de incredulidade e, finalmente, por uma profunda e desoladora decepção. Ela não chorou. Apenas ficou olhando para o teto, o rosto vazio, processando a traição monumental do homem com quem dividia a vida. Quando saí, Daniel implorou para entrar. Márcia, através da enfermeira, recusou-se a vê-lo. Aquele foi o começo do fim. Os dias que se seguiram foram um pesadelo silencioso. Márcia recebeu alta e foi para a casa dos pais dela. Daniel foi expulso de casa por nosso pai e estava morando em um hotel barato. Ele me ligava sem parar, deixando mensagens de voz desesperadas, implorando pelo meu perdão, pedindo que eu intercedesse por ele com nossos pais e, principalmente, com Márcia. Eu cometi um erro terrível, Nanda, o pior da minha vida. Ele dizia em uma das mensagens, a voz embargada pelo choro. Mas eu amo a Márcia. Eu amo vocês. Não me deixem sozinho. Por favor. Mas suas palavras eram ocas. O arrependimento dele parecia nascer não da maldade de seu ato, mas do fato de ter sido descoberto. Ele não estava triste por ter nos traído. Estava triste por ter perdido tudo. Cerca de uma semana depois, Márcia me ligou e pediu para me encontrar, em um café. Ela estava mais magra, com olheiras, mas havia uma nova determinação em seu olhar. Eu pedi o divórcio, ela disse, de forma direta, mexendo em sua xícara de chá. Os papéis foram entregues a ele esta manhã. Eu assenti, não surpresa, mas ainda assim sentindo uma pontada de tristeza por ela. Eu fiquei pensando. Ela continuou, olhando para mim. E se você tivesse bebido aquele vinho? Você não gosta de dirigir à noite quando está cansada. Provavelmente teria pegado um táxi. Você teria apenas dormido, perdido a reunião. O plano dele teria funcionado, e ele teria saído impune. Ele não se importou com o risco. Não se importou com você. E quando o plano dele deu errado e quase me matou, o desespero dele era por ele mesmo, não por mim. Eu não posso mais viver com uma pessoa assim. Não posso mais confiar nele. Ela estava certa. Aquele ato revelou o caráter podre que a inveja havia cultivado dentro do meu irmão. Daniel perdeu tudo. O emprego dos sonhos, a esposa que o amava, o respeito e o apoio de sua família. Nossos pais, embora de coração partido, mantiveram a decisão. Eles o ajudariam financeiramente para que ele não passasse necessidade, mas a porta da empresa e de suas vidas estava por hora fechada. Eu assumi a diretoria como planejado. O discurso que fiz aos acionistas, uma semana depois do previsto, foi firme e bem recebido. Mas não houve celebração. A vitória teve um gosto de cinzas. Olhando para a cadeira vazia que deveria ser do meu irmão na sala de reuniões, eu não senti triunfo. Senti um luto profundo pela família que éramos e que nunca mais seríamos. Ele tentou me prejudicar, mas no fim, foi ele quem bebeu o próprio veneno. E a ruína dele não foi obra minha. Foi o resultado inevitável de uma escolha que ele, e somente ele, fez.